Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração. Neste dia maravilhoso, eu quero desejar para você as ricas bênçãos do céu para a tua vida. Que o Senhor abençoe você, sua família e que te dê um dia abençoado na presença de Deus. Eu quero compartilhar com você mais um momento da palavra de Deus. E esse momento, queridos, é de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus para mais uma palavra de fé para o teu coração. Ela se encontra no livro de Salmo, do capítulo 51, do versículo 1, e vamos ler também o versículo 10. Meu querido irmão, a palavra de Deus diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O versículo 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta palavra hoje, ela fala de arrependimento sincero. E nós vamos fazer comentários sobre estes dois versículos da palavra de Deus, que fala sobre arrependimento. E eu quero que você, meu querido irmão, minha querida irmã, medite nesta palavra durante esse dia que o Senhor nos concede. O Espírito Santo é quem produz o arrependimento no coração da pessoa. Alguém pode dizer que está arrependida e voltar a praticar o mesmo erro. Este não é um verdadeiro arrependimento. O mundo, por incrível que pareça, ele ensina que arrepender do que faz é algo vergonhoso. E muitas pessoas chegam a dizer que fariam tudo outra vez, mesmo tendo cometido tantos erros. No meio religioso, queridos, tem duas correntes de pensamentos opostas que prejudicam a compreensão do verdadeiro arrependimento. O primeiro é o liberalismo, que ensina que tudo é normal e não vê erro nas coisas sem conhecer pecado. O segundo é o legalismo, que concentra o erro nas outras pessoas e não em si mesmo para se arrepender. Ora, meu querido irmão, precisamos nos arrepender sinceramente, sem mascarar os nossos erros e nem culpar as pessoas. Então nós vamos aprender nesse momento sobre o que não é arrependimento através dos exemplos que nós temos de pessoas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, e o que é o arrependimento sincero. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dar um exemplo que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 em diante, que fala de um homem chamado Simão o Mágico. Simão foi um encantador que enganava as pessoas com as suas mágicas, os seus ilusionismos. Mas através dos apóstolos, o povo começou a conhecer o poder de Deus, que é muito melhor do que qualquer mágica, meus queridos. No meio das pessoas que receberam o Evangelho, Simão também demonstrou crer naquele momento, por causa das maravilhas que eram realizadas através daqueles homens de Deus cheios do Espírito Santo. Quando Simão viu as pessoas recebendo o Espírito Santo que estava capacitando ali para operar milagre, aquelas pessoas que estavam ali com aquela admiração toda, por aquele momento que estava acontecendo, então causou ali uma certa euforia. E a gente vai observar, meu querido irmão, que aquele momento foi um momento em que Simão pensou que era mágica, que ele podia comprar aquele dom para poder se favorecer. Ele chegou até a fazer uma proposta para os apóstolos, para ele poder ter aquele dom, para ele poder ganhar o dinheiro. Pedro repreendeu severamente aquele homem naquele momento que pensou que poderia lucrar com o dom espiritual.
Mas Simão foi humilde e pediu que Pedro orasse por ele para que não fosse castigado por Deus. Ora, meu irmão, o exemplo de Simão demonstra que não houve arrependimento sincero. Quando ouviu o evangelho pela primeira vez, ele entendeu que aquilo era uma forma dele poder lucrar. Então não houve um arrependimento sincero. Quando Pedro ele repreendeu ele, na verdade, Simão teve apenas um medo ali que poderia acontecer com ele por querer fazer algo que não agradava o Deus que estava sendo pregado ali por Pedro, né? Então, o que aconteceu ali, meu querido irmão, é que depois de toda aquelas coisas que estavam acontecendo, aqueles sinais, aquela operação do Espírito Santo, né? Ali as pessoas começaram a crer, a acreditar, né? Que ali tinha algo diferente de mágica. Então, meu querido irmão, existem pessoas que muitas das vezes dizem que estão arrependidas porque elas estão com medo de colher aquilo que plantaram. Por isso não podemos confundir arrependimento com medo. O verdadeiro arrependimento nos traz segurança de que não existe mais condenação para quem foi perdoado e está com Jesus. O medo de ser descoberto ou de que as pessoas vão pensar não revela o verdadeiro arrependimento, porque Deus já sabe de todas as coisas. Então, meu querido irmão, o medo não é um sinal de arrependimento. A segunda coisa que eu vou dizer para você é sobre a decepção. Arrependimento não é decepção. Nós vamos buscar um exemplo que está lá no livro de Números, capítulo 22. É sobre um homem chamado Balaão. Ele era um vidente, uma pessoa que fazia orações e anunciava as profecias. E por isso, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão disse que só faria o que Deus mandasse. E quando foi orar, Deus lhe avisou que não poderia amaldiçoar o povo que já é abençoado. No primeiro momento, Balaão demonstrou que ia obedecer a Deus e recusou a oferta dos inimigos do povo de Deus. Balaque, rei dos Moabitas, mandou que os servos dele voltassem lá e fizessem uma nova oferta, e maior ainda para Balaão, que não hesitou. E mesmo assim foi com os homens sob o aviso de que teria que falar somente o que Deus permitisse. No caminho para Moabe, a jumenta em que Balaão montava, ela empacou e não quis seguir em frente, porque um anjo do Senhor estava à sua frente e estava impedindo daquela jumenta prosseguir. Balaão bateu na jumenta até que ela milagrosamente falou com ele como se fosse uma pessoa, meu querido irmão. Isso fez com que Balaão abrisse os olhos e visse o anjo de Deus no meio do caminho. O anjo de Deus falou para Balaão sobre a persistência no erro. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos aprender que quando estamos errados, temos que voltar, pedir perdão e não cometer mais aquele erro. Vejam bem, naquele momento, Balaão confessou seu pecado. O anjo do Senhor advertiu novamente que só poderia falar o que Deus mandasse. Balaão estava arrependido apenas por aquele incidente que tinha acontecido ali naquele momento. Mas, na realidade, apenas ficou decepcionado com a jumenta e o que aconteceu no momento daquele caminho ali que eles estavam. E acostumado Balaão a falar e todos aceitarem o que ele falava, mas agora ele teve que se sujeitar a ouvir sua jumenta. Se nem o seu animal de carga o obedecia, e se Deus poderia usar até uma jumenta para falar em seu nome, então Balaão se viu encurralado sem saber o que fazer. A decepção cerca o caminho de muitas pessoas, meus queridos, que estão
muitas das vezes fazendo coisas erradas, né? Praticando coisas que não agradam a Deus. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus permite que as coisas deem errado para que a pessoa veja que está fazendo errado. Mesmo assim, muitos não conseguem perceber na hora da frustração. Aí elas começam a ter um sentimento de tristeza, que se confunde com um arrependimento. Mas, na verdade, é apenas uma decepção por não ter conseguido fazer ou por não ter feito aquilo que queriam fazer. Então, meu querido irmão, estar decepcionado, como foi o caso de Balaão, não é o mesmo que arrepender-se. Arrependimento também não é remorso. Eu quero dar esse último exemplo, e esse último exemplo é muito importante. A Bíblia conta a história de Esaú, que era o filho mais velho de Isaac, que um dia chegou do campo faminto, pediu comida ao seu irmão, que era gêmeo dele, o Jacó, que tinha acabado de fazer um cozido muito gostoso. E Jacó disse para ele o seguinte, que só daria a comida a ele se por acaso ele aceitasse a proposta de abrir mão de seus direitos de filho mais velho. Ora, o filho mais velho, ele tinha o privilégio de herdar a bênção paternal, ou seja, a bênção da primogenitura. Mas na hora da fome, Esaú não pensou em mais nada, além de querer comer aquela comida. Deste modo, Esaú trocou a sua herança por um prato de comida. Antes de Isaac morrer, Jacó armou uma situação para receber a bênção de seu pai no lugar do seu irmão Esaú. E com isso, Esaú não se arrependeu, mas ficou com ódio do seu irmão, pensando em se vingar. Então, meu querido irmão, o sentimento de Esaú foi o remorso, o que é diferente de arrepender-se. E quando caiu em si pelo seu erro, não pensou em como se consertar, mas deixou que a tristeza se transformasse em ódio pelo seu irmão. O remorso é como um mal-estar pelos erros que a pessoa comete, mas não com a disposição para se corrigir. Quem sente remorso coloca a culpa nos outros e não tem coragem de assumir seu erro. Muitas pessoas só percebem seus erros quando já é tarde demais para se consertar. Meu querido irmão, o remorso não é arrependimento, porque não produz mudança. Querido irmão, minha querida irmã, para encerrar, para concluir esta palavra, que eu sei que você vai fazer muito bom proveito e uso para a sua vida espiritual, eu quero deixar registrado que lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem perdoados vossos pecados. Ora, meu irmão, a pregação que Jesus fazia era sempre baseada no arrependimento, que de igual modo os profetas, os apóstolos, e bem como grandes pregadores da nossa era, hoje também da história, basearam-se na pregação da mensagem sobre o arrependimento. E hoje nós precisamos e carecemos de aprender mais sobre isso. Muitos estão acomodados, conformados com as coisas que Deus não se agrada. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Deus te abençoe. Deus possa fazer uma mudança sempre que for necessário na nossa vida, para que nós venhamos colocar verdadeiramente um arrependimento genuíno, aquele arrependimento que faz com que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Meu querido irmão, minha querida irmã, espero que esta palavra tenha feito um grande e um verdadeiro mover na tua vida para o arrependimento sincero. Eu quero orar por você
Eu quero orar para que Deus ele venha abençoar a tua vida, a tua família, que Deus venha fazer grandes coisas na nossa vida. Antes de orarmos, eu quero sempre pedir para você que se inscreva no nosso canal, conte um testemunho, dê seu like ali e fale para nós se você está sendo abençoado por esta palavra, por estes momentos maravilhosos que estamos tendo na presença de Deus. Então, meu querido irmão, eu quero dizer para você que nós estamos empenhados em trazer sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança para o teu coração. Eu queria que você me acompanhasse neste momento de oração. Maravilhoso Deus e soberano Pai que está no céu, Pai querido, eu te agradeço e engrandeço o teu nome, porque o Senhor sempre, meu Deus, nos adverte, o Senhor sempre coloca palavras no nosso coração para termos um arrependimento verdadeiro, para falarmos, meu Deus, sempre que precisamos e carecemos do teu perdão. Por isso, meu Pai, entra agora, meu Deus, no coração desta pessoa que está orando conosco agora, que está pedindo, meu Deus, quem sabe o perdão, aquele perdão, meu Deus, que vai aliviar a alma, que vai, meu Deus, transformar, meu Pai, a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Senhor, seja lá qual for, meu Deus, a transgressão, seja lá qual for, meu Deus, o pecado, seja lá qual for, meu Deus, o momento que esta pessoa está vivendo, eu peço, meu Deus, que o Senhor coloque um arrependimento, meu Pai, sincero no coração dela, para que ela possa alcançar, meu Deus, a tua benignidade, a tua longanimidade e o teu amor, Senhor, reine sobre a vida desta pessoa, meu Pai. Ó, meu Deus, eu oro por este meu irmão, esta minha irmã, que o Senhor venha abençoar grandiosamente, meu Pai. Dá um dia abençoado, dá um dia de paz, dá um dia de graça, meu Pai, renovando as forças, meu Pai, deste meu irmão, desta minha irmã, e que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar no coração, meu Pai, arrancar, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, meu Pai, e dar, meu Deus, um novo sentido de vida para esta pessoa. Meu Deus, assim eu oro e peço a tua bênção em nome do teu Filho amado Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde. Deus te proteja para a honra e glória do Senhor.